e ele fala que a força é igual a força vezes a variação do tempo. Todo mundo lembra disso? Sim. Sim. Beleza, então, vamos continuar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sistemas isolados. O que é um sistema isolado? Eu vou pegar o mesmo exemplo da apostila, tá? Alô? A apostila de vocês tem esse seguinte desenho aqui, ó. Só repliquei o desenho da apostila de vocês. O que ele fala? Ele fala que nós temos dois corpos. Esse aqui é o ímã e esse aqui é o ferro, certo? Quando a gente coloca um ímã perto de um ferro, o que acontece? Ele se atrai, não é? Por conta de uma força que interna dentro deles que faz com que eles atraem. Então, para a gente entender o que é um sistema isolado, o primeiro passo é a gente conseguir entender o que são forças externas, o que são forças internas, tá? A gente tem que primeiro saber diferenciar o que é uma força externa, o que é uma força interna. Vamos começar então pelas forças internas. Nesse exemplo da apostila, do ímã e do ferro, ele falou que aqui no fio tem uma certa atração. Essa força aqui, ó, é a força de atração entre os corpos, né? E essa força aqui é a força peso do objeto. São essas as forças que estão atuando nesses dois corpos. Dessas forças aqui, quais que vocês acham que são forças internas? A força? A força F? A força F. Por quê? Porque a tração é ligada ao fio, que está externo, e a força-peso é ligada à gravidade, que também é externa ao corpo. Muito bem. Lohana falou? Aham. Exatamente isso, Lohana, você acertou. As forças internas desse sistema são essas forças de atração. Por que força interna? Porque é uma força do próprio corpo. É como se o corpo produzisse essa força. Mas é isso que realmente acontece, né? O corpo, o ímã e o ferro juntos, o corpo deles, essa força interna, essa característica desse corpo, faz com que eles sejam atraídos. Então, isso é uma força interna, devido ao corpo que nós estamos analisando. Agora, se eu analisar a atração e a força-peso, a atração e a força-peso são externas, não é? São forças externas, tá? Por que elas são forças externas? Justamente isso que a Lohana falou. Forças externas porque a atração ela acontece devido que tem um fio aqui preso nesse corpo. E a força-peso, ela só acontece por conta da força da gravidade. Se não fosse a gravidade, não teria força-peso. Concorda comigo? Então, a Sim. Sim. diferenciar o que são forças internas e forças externas. Esse exemplo eu acho ele bem legal e bem didático, porque é fácil de você conseguir enxergar o que é externo e o que é interno. Me dá mais algum exemplo de corpos que podem produzir uma força interna? Quando a gente bate em alguma coisa, Muito bom, Lohana, você está no 10, né? afiada. Exatamente. O exemplo que nós vamos estudar daqui a pouco vai ser as colisões. Toda vez que a gente bate em alguma coisa, é por conta nossa mesmo, né? Vamos supor, você está dentro de um carro e você está dirigindo, não é isso? É muito difícil acontecer uma situação onde o vento bate no carro e você bate no outro carro. Acontecem situações extremas, quando tem um furacão, quando tem um tsunami, mas na maioria das colisões, elas acontecem por conta de forças internas. Ou o motor do carro desequilibra e o motor perde a direção, enfim, bate numa árvore,
ou um motorista que está dentro do carro, ele bate em outro carro, então, quando ele bate em outro carro, foi uma culpa dele, uma força interna, não foi nada de fora que empurrou aquele carro para bater. Não é isso? Aham. Mais algum exemplo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Breno, Bruna. Quando puxa as coisas também? Ou daí já é. Quando você puxa, depende do jeito que você está olhando, né? Tipo, você mesmo puxar, não por um fio, porque pelo fio seria É por tração. conta de uma força interna, Não é É. fazendo, a não ser que alguém pega no meu braço e faz eu puxar. Também é um exemplo. Muito bom. E agora me dá um exemplo de força externa. Força externa é toda vez que alguma coisa fora do corpo faz com que ele se mova ou ele se movimente, enfim, tá? Então essa parte ficou bem clara para vocês, pessoal? Porque é o seguinte, um sistema isolado quando um sistema isolado é quando a somatória das forças externas é nula ou ela não existe, tá? Quando eu estou falando de um sistema que ele não tem força externa, eu estou falando de um sistema isolado. Se nesse caso eu tenho força externa, não tem? Nesse exemplo aqui, eu tenho força externa, mas essas forças externas elas são nulas, tá? Se eu for fazer a decomposição vetorial aqui, ó, eu vou falar que essas forças externas elas vão se anular. Porque a única força que vai fazer o movimento desses corpos é essa força de tração, que é quando eles se atraem. Então, o sistema isolado é quando a somatória das forças externas é igual a zero. Beleza? Quando eu não tiver força externa, ou quando eu tiver, e a somatória de todas essas forças externas for nula, eu tenho um sistema isolado. Um exemplo muito nítido que nós vamos estudar mais agora é o exemplo das colisões, tá? Quando a gente fala de colisão, quando um carro bate no outro, todas essas situações de colisões, eles são sistema isolado, tá? Então vamos ler a parte teórica da apostila de vocês, ó. O sistema pode ser isolado de forças externas de três modos. Então, eu tenho três formas de eu encontrar um sistema isolado. Isolado do quê? Isolado de forças externas, tá? Um sistema é isolado quando a somatória das forças externas é nula ou não existe. Não existem forças externas atuando no sistema. Acabei de falar para vocês. 2, existem forças externas, porém a resultante dessas forças é nula. 3. Existem forças externas atuando no sistema, mas essas forças são tão pequenas quando comparadas às forças internas que se tornam desprezíveis. Tá? Então, o sistema isolado é bem simples. É essa a definição. Quando a somatória das forças externas for nula ou não existir, eu tenho um sistema isolado. Isolado do quê? Um sistema isolado de forças externas. Beleza? Ó, um exemplo de uma força externa que pode estar atuando, esse exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, um prédio. Se eu analisar o prédio e o vento, não é? Eu posso falar que o prédio e o vento é um sistema isolado? Não, porque o vento vai bater no prédio, né? Então, se o prédio cair, foi por conta de uma ação externa, não porque o prédio caiu sozinho. Se eu falar que o pilar do prédio está quebrado, né? Se o pilar quebrou, enfim, o prédio vai tombar por conta própria, aí ele caiu por conta de uma força interna. Mas se eu falar que um prédio caiu por conta do vento, então não é um sistema isolado, porque foi uma força externa que fez com que aquele prédio caísse. Tá bom? Daí eu tenho um sistema isolado. Beleza? Combinado? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza. Tem uma dúvida? Professor, Oi? quando uma pessoa dá um pulo ou faz um salto, teria uma força interna? Sim, é uma força interna do seu corpo. Não é? Ah, sim. A não ser que quando, por exemplo, se você está pulando
de uma cama elástica, por exemplo, aí vai depender do seu ponto de vista, né? Se alguém pegar e jogar pegou você no colo, guindaste, e te solta na cama elástica, aí o que acontece? É uma força externa que está fazendo você entrar em movimento. Agora, se você dá um impulso na cama elástica, aí deixa de ser um sistema isolado, tá? Entendi. Porque aí você está tendo essa força, então vai ter uma força interna sua. Só que tem um agente externo atuando em você, que é a cama elástica. Então, se é uma força interna do seu corpo, por exemplo, você está andando. Eu estou andando por conta do vento, ou porque eu tenho energia no meu corpo para poder andar. Então, não tem nenhuma força externa agindo sobre mim. Então, se eu estou andando, é por conta de uma força interna do meu corpo. Daí eu tenho um sistema isolado. Exemplos de sistemas isolados. Quando eu pego um objeto, eu arremesso. Se eu peguei um arremesso no objeto, vai acontecer um deslocamento, não é? Por conta de uma força interna minha. Se eu analisar né? Joguei um objeto. Uma força interna fez com que eu jogasse um objeto. Não foi o vento que jogou o objeto, foi uma força interna minha. Então eu e a caixa, no caso, estamos tendo um sistema isolado. Um canhão, tá? Um canhão. Um canhão soltando um tiro, um revólver. Quando você solta um revólver, você solta uma bala. Quando acontece isso, por conta da queima lá da pólvora dentro do revólver e tal, que vai dar aquele impulso para a bala sair. Mas isso aconteceu por quê? Por conta de uma força interna do revólver, do canhão. Tá bom? Então você tem que analisar a situação. Tem vários e vários tipos de situação que a gente vai ficar citando, ficar até amanhã falando sobre isso. Tá? Mas sempre e quando não tiver força externa atuando no sistema, é um sistema isolado. Oi. Objetos em repouso podem ser considerados sistemas isolados? Depende. Se ele está parado, depende da situação. Por exemplo, ele está parado, ele não se movimenta em lugar nenhum. Uhum. Tem força externa agindo nele? Depende. Entendeu? Mas assim, vamos pensar, uma bola está parada. Tem força externa agindo nessa bola? Não tem. Então ele é um sistema isolado. Por que ele é um sistema isolado? Porque não tem nenhum vento que está batendo nessa bola e uma pessoa que vai lá e chuta essa bola. Entendeu? Então, se eu analisar a bola e o jogador, a bola entra em movimento por conta do jogador. Mas o jogador chuta a bola por conta de uma força interna dele. Então, assim, é um pouco difícil, mas você tem que entender aonde está a força interna agindo, entendeu? Uhum. Quem que tá? Se não tem nenhuma força externa agindo, quer dizer que é pra... Entendeu? E é um sistema, você nunca pode analisar um corpo, você tem que olhar o sistema. Por isso chama sistema isolado. Você tem que analisar de uma forma geral, e não de forma sozinha. Beleza? Ok. Conservação da quantidade de movimento. Uma conclusão importante a respeito dos sistemas isolados está relacionado à quantidade de movimento do sistema. Sendo o somatório das forças externas igual a zero, o impulso da força resultante é nulo. E de acordo com o teorema do impulso, a variação da quantidade de movimento do sistema é nulo. Traduzindo, o que isso quer dizer? E quando eu tenho um sistema isolado, eu tenho a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, sempre que eu tiver um sistema isolado, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois da interação entre esses dois corpos. Tá? Então, nada mais é que essa parte da conservação fala o seguinte: toda vez que você tem um sistema isolado, vai acontecer a conservação da quantidade de movimento. Tá? A quantidade de movimento antes do contato vai ser igual à quantidade de movimento depois, tá? Dos dois corpos que nós estamos analisando. Tá?
Tá? Então, ó, em um sistema mecanicamente isolado, isolado de forças externas, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Ou seja, ela se conserva. Por todo momento de um sistema isolado, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Vou dar um exemplo para vocês agora, no próximo conteúdo que eu vou explicar, de colisão. Tá? Quando você bate, quando você entra em choque, você tem uma certa quantidade de movimento do sistema, né? Se um carro bateu com outro, como eu já dei o exemplo para vocês, ele acontece por conta de uma força interna, não é isso? Não tem nenhuma força externa agindo para esse carro bater. Então, quando acontece um choque, eu tenho um sistema isolado, não tenho? Porque não tem nenhuma força externa agindo, são forças internas que fazem acontecer um choque. Então, a hora que ele bate e ele volta, né? Vamos supor que um carro bateu. Se ele bateu e ficou, beleza. Se ele bateu e voltou, há uma conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Tá bom? Porque há uma conservação da quantidade de movimento em sistema isolado. Tá? Agora eu vou entrar mais específico nesse conteúdo de colisão. E aí vocês vão entender melhor. No começo é um pouco confuso, mas depois é clareando a cabecinha de vocês. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá, colisões. Nas grandes cidades, em razão do alto número de veículos nas ruas, as colisões ou choques entre eles ocorrem com muita frequência. Observamos também a frequente ocorrência de choques quando nos divertimos em uma partida de sinuca, ou ainda quando disputamos uma partida de tênis. Onde eu parei aqui? De modo... onde eu parei? Os choques também estão presentes no cotidiano de muitos físicos, como mostra o texto 2 na abertura deste capítulo. Lembra lá quando começou o capítulo? Falou sobre aquele acelerador de partículas que tem lá numa cidade do Rio de Janeiro? Não, em Genebra, né? Um acelerador de partículas. Então, esse acelerador de partículas, ele fica analisando as colisões dessas partículas, né? E aí tem em volta disso, se eu tenho colisão, eu tenho conservação de quantidade de movimento. Se eu tenho conservação da quantidade de movimento, eu tenho um sistema isolado. E aí uma coisa vai ligando à outra. De modo geral, podemos definir a colisão ou um choque entre dois corpos como um evento isolado, que é o que eu já acabei de falar para vocês, de forças externas, no qual forças internas muito intensas agem durante um intervalo de tempo muito pequeno. Então, se tem uma colisão, é por conta de uma força interna. Então, se é por conta de uma força interna, eu tenho um sistema isolado. Normalmente, o estudo das colisões se resume em duas fases. O que ocorre segundos antes da colisão e o que ocorre depois da colisão. Então, sempre que a gente estuda a colisão, nós temos que pensar nessas duas fases. Antes dos corpos se chocarem e depois desses corpos se chocarem. Tá? Como o sistema é isolado de forças externas, a quantidade de movimento do sistema se conserva, ou seja, a quantidade de movimento do sistema imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então, quando eu tenho uma colisão, eu tenho um sistema isolado, e quando eu tenho um sistema isolado, eu tenho conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão, tá? E lembra quando eu estou analisando o sistema? Então, para acontecer uma colisão, precisa ter dois corpos, né? Então, o choque desses dois corpos antes, ou seja, o sistema desses dois corpos antes, a quantidade de movimento deles antes, tem que ser igual à quantidade de movimento depois desses dois corpos juntos, tá? Porque é um sistema, eu tenho que analisar mais de um corpo junto. Beleza? Nós temos dois tipos de colisões. Nós temos as colisões unidimensionais e as bidimensionais. Vou explicar a diferença para vocês agora.
Por exemplo, as unidimensionais é quando elas acontecem no mesmo eixo. Por exemplo, nos carros, né? Ó, se eu tenho dois carros e eles entram em choque, eles estão na mesma direção, não é? Eles estão todos na direção horizontal. Mas e quando, por exemplo, uma colisão bidimensional, eu tenho, por exemplo, no bilhar, né? Quando eu bato uma bola no bilhar, dependendo do ponto onde eu bato na bola, o que acontece? Essa bola pode vir para cá ou essa bola pode vir para cá, não pode? Ela pode tomar essas duas direções diferentes, dependendo da posição onde eu bato nessa bola, não é? Concorda comigo? Sim. É uma colisão bidimensional, porque eu posso mandar essa bola para várias direções diferentes. Dependendo de onde eu bato na bola, é o caminho que ela vai seguir. Já as colisões unidimensionais, elas são sempre na mesma direção. Ou seja, vai ser sempre na horizontal ou sempre na vertical. Mas nunca que vai acontecer de bater um ir para horizontal e um para ir para vertical. Porque é um sistema unidimensional, colisão unidimensional. Acontece isso só na bidimensional. Como ele vai para várias direções, todas que eles puderem assumir. Tá bom? Então nós temos esses dois tipos de colisões. As colisões bidimensionais, elas não são muito estudadas, elas nem são muito cobradas, porque envolve cálculo muito específico. Aqui na apostila de vocês tem até a teoria, né? Só que assim, eu vou ler a teoria, mas eu não vou cobrar exercício, porque é um tema muito pouco cobrado em vestibular, enfim. Vocês têm que saber o que é uma colisão bidimensional, mas eu não vou aprofundar nisso, tá? A unidimensional, ela é muito mais cobrada do que a bi, tá? Mas unidimensional, uma direção só. Bidimensional, duas direções, tá? Então, vamos analisar o primeiro exemplo do carro. Eu tenho esse carro aqui atrás e tenho esse carro aqui na frente. Os dois estão indo para a direita. Qual que é a condição para acontecer uma colisão traseira? Ou seja, esse carro de trás bater na traseira do carro da frente. Qual tem que ser a condição para isso acontecer? O de trás é mais rápido. O de trás tem que estar mais rápido, muito bem. Porque se o da frente está mais rápido, não vai ter colisão. Então, para acontecer o choque desses dois carros que estão indo para o mesmo sentido, o carro de trás tem que ter uma velocidade maior que o carro da frente, né? Então, a velocidade 1 tem que ser muito maior que a velocidade 2 para ter uma colisão traseira, né? E o que acontece? Quando um carro bate no outro, vamos supor esse exemplo, ó, o carro 1 vai lá bate no 2. Isso é antes da colisão, né? Estou analisando antes. Então, antes da colisão, o carro 1 tem uma velocidade maior que o carro 2. E depois da colisão, o que acontece? O que vocês acham que acontece depois da colisão? Eles estão andando aqui, aí eles vêm aqui e bateu. Depois que ele bateu, o que acontece? Eles se deslocam? Choque. Mais um Colisão pouco? traseira. Oi? Eles se deslocam? Não entendi. Eles andam um pouquinho para frente, eles se movimentam. Isso. Vamos supor, ó. Deixa eu fazer Não, um mas desenho. São os dois carros, né, ó. E esse que eles estão andando, esse que está vindo mais rápido, que é o de trás. Eles estão andando, esse que está vindo rápido. Quando ele bate, o que acontece? Ele bateu. Ele não estava com uma velocidade muito alta, esse que estava atrás? Quando ele bate no carro da frente, ele meio que dá um impulso no carro da frente, não é? Então, ó, ele bateu, depois da batida, esse carro vai ter uma velocidade maior que esse. Por quê? Na hora que eles bateram, esse carro de trás passa a velocidade para o da frente e o da frente freio de trás, não é?
Consegue observar isso? Ó. Acontece isso? Ó, Aham. Sim. rápido, ó. Bateu, aí acontece isso. O que estava rápido passa a ficar devagar, porque a hora que ele bate, diminui a velocidade. E o que estava na frente devagar recebe o impulso do que estava atrás. Então, depois da colisão, esse carro 2 aqui, ó, vai ter uma velocidade maior que a velocidade do carro 1. Então, nessa situação aqui, ó, é antes da colisão. E essa situação aqui é depois da colisão. Tá? Então, vocês percebem que antes o carro 1 tinha uma velocidade maior. E depois a velocidade do carro 2 é maior. Ou seja, vocês estão percebendo que a massa desses dois carros ela se altera antes e depois da colisão? Sim, Sim, por que sim? porque antes o da frente estava mais devagar, depois ele fica um pouco mais rápido do que o que estava atrás, né? Aham. Mas No eu digo em caso- relação à massa do carro. Ah, não. A massa eu acredito que não altera, só a velocidade. Isso, muito bem. O que altera é só a velocidade. Então, olha como é que a energia. Professor, Oi? a Júlia tá saindo pra entrar no computador. Ah, tá, eu vi agora que ela mandou mensagem. Eu quero que vocês percebam o seguinte: a massa dos carros, tanto antes quanto depois da colisão, ela não vai mudar. A massa é a mesma. O que vai mudar? A velocidade. Não é isso? Só que antes da colisão, a velocidade 1 é maior. Depois da colisão, a velocidade 2 é maior. Então, percebe se a gente for calcular a quantidade de movimento, o que tinha antes vai ser igual ao que tinha depois? Porque vai ter que compensar um no outro, não vai? Vamos fazer essa conta com o número? Vamos falar que essa velocidade aqui, ó, é de 10 metros por segundo. É de 5. Certo? E aqui a velocidade desse carro vai ser 5 e aqui vai ser 10. E a massa desses dois carros, ela vale 100 quilos. Vamos calcular as quantidades de movimento? Presta bastante atenção, ó. A velocidade aqui é maior que a velocidade aqui. E a velocidade aqui é maior que a velocidade aqui. Então tá. Vamos calcular então a quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Como é que eu calculo a quantidade de movimento antes? Professor, aonde você tá fora do foco da câmera. Ah, eu tô fora? Para mim aqui eu tô dentro. Agora tá dentro. Tá. Então a quantidade antes é igual a quantidade depois, né? Porque quando eu tenho uma colisão, eu tenho um sistema isolado. Quando eu tenho um sistema isolado, eu tenho conservação da quantidade de movimento. Então, qual que é a quantidade de movimento antes? É a massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1, mais ou menos. Mais, né? Porque eles estão no mesmo sentido. Então, mais a massa do carro 2 vezes a velocidade do carro 2 é igual à massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1 depois, mais a massa do carro 2 vezes a velocidade do carro 2 depois. Não é isso? Vamos calcular então? Quanto é a massa do carro 1? Eu falei que vale 100, não é? 100 vezes a velocidade do carro 1 vale 10. Mais a massa do carro 2 também vale 100 vezes a velocidade 2. Então, 100 vezes 10, 1000. Mais 100 vezes 5, 500. Beleza. Vou continuar. Vamos calcular a quantidade de movimento depois. Qual que é a massa do carro 1? 100. A velocidade do carro 1 depois é 5, né? Mais 100
vezes 10. Então, aqui fica 100 vezes 5, 500. Mais 100 vezes 10, 1.000. Olha que interessante. A quantidade de movimento antes vai dar quanto? 1.500. E a quantidade de movimento depois vai dar quanto? 1.500. Está percebendo que ela não vai mudar? Então, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Porque eu tenho um sistema isolado. Porque antes da colisão, o carro 1 tinha uma velocidade maior. Depois da colisão, o carro 2 vai ter uma velocidade maior. Então, meio que um compensa o outro. Mas de tal forma que no sistema, essa quantidade de movimento sempre vai ser a mesma. Porque eu tenho um sistema isolado. Conseguiram entender, pessoal? Esse exemplo que eu dei para vocês aqui? Sim. Tá tranquilo? Se der para vocês fazerem os exercícios, vocês vão dar conta? Eu entendi, eu sei sem querer. Entendeu, né? Então tá bom. Continuando. Então, aí na apostila, ó, colisões unidimensionais. Vamos considerar dois carrinhos de brinquedo com massas M1 e M2 e velocidades V1 e V2, respectivamente, que se movimentam em uma superfície plana e horizontal, estão na mesma direção e sentido, e que num determinado instante ocorre entre eles uma colisão traseira. Para que isso ocorra, devemos ter a velocidade do carro 1 maior que a velocidade do carro 2. Então, olha o desenho da apostila de vocês. V1 é maior que o V2. Aí aconteceu uma colisão. Depois da colisão, o carro 2 tem uma velocidade maior que a velocidade do carro 1. Como a colisão é unidimensional, de acordo com a conservação da quantidade de movimento do sistema, escrevemos a quantidade de movimento antes, ou melhor, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Aí ele escreveu, a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Olha o que ele fez na apostila. Então, a massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1, mais a massa 2 vezes a velocidade do carro 2, aí na apostila está errado, tá? É V2. Ou seja, a quantidade de movimento dos dois carros antes da colisão é igual à massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1 depois, mais a massa do carro 2 vezes a velocidade do carro 2 depois, para que aconteça a conservação da quantidade de movimento. As colisões unidimensionais, uma única direção, podem ser equacionadas sem a preocupação com o caráter vetorial, como fizemos acima. Para isso, basta orientar a trajetória e considerar como positivas as velocidades no sentido de orientação da trajetória e negativas as velocidades no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Como exemplo, considere que as figuras seguintes ilustram uma colisão frontal e unidimensional entre dois carrinhos. Nós não falamos que a quantidade de movimento lá atrás é uma grandeza vetorial? Então, se eu trabalho com grandeza vetorial, eu vou ter vetores, certo? E quando eu falo de colisão, eu preciso adotar um sentido positivo para a minha trajetória. Ou seja, se o carro está indo para a direita, eu vou falar que a velocidade dele é positiva. Se o carro está indo para a esquerda, o carro está indo contra o sentido que eu adotei, não é? Daí a velocidade vai ser negativa, tá? Então, olha esse exemplo aí que ele deu depois da apostila, ó. Agora, antes, na primeira situação, os dois carros estavam indo para a mesma direção, certo? Então, se eles estavam indo para a mesma direção, as duas velocidades eram positivas. Por isso que eu somei aquela hora, tá? Mas se eu tenho os carros indo de sentidos contrários, ou seja, eles estão indo de encontro um ao outro, o que acontece? Eu tenho que adotar um sentido.
Então, se eu adotar o sentido direito positivo, então tudo que for para a esquerda vai ser negativo. Então, olha como ele equacionou essa. Olha como que ele equacionou esse exemplo aí da apostila, ó. Ele adotou como se o carro à direita fosse positivo. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Não é isso? Então, qual é a quantidade de movimento antes? A massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1 positivo. Por quê? Porque o carro 1 está indo para a direita e eu adotei para a direita positivo. Menos a massa do carro 2 vezes a velocidade 2. Por que a velocidade 2 ficou negativa? Porque o carro está indo contra a trajetória com que ele adotou. Tá? Mesma coisa vai ser depois da colisão. Depois da colisão, a massa 2 fica positiva, porque depois da colisão, olha o que acontece. O sentido dos carros, eles mudam, né? Depois que aconteceu o choque, eles vão saindo. Então, depois da colisão, o carro 2 vai para a direita. E a direita é positivo, né? Menos a massa do 1 vezes a velocidade 1. Depois, o carro 1 passa a ser negativo. Por quê? Porque ele está indo para a esquerda depois da colisão. Isso acontece quando é uma colisão frontal, né? Quando eles estão indo um de frente para o outro. Porque se eles estão saindo, não vai ter colisão, né? Então, colisão frontal é quando eles estão indo para o mesmo sentido. Tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Uhum. Hã? Às vezes eu tô falando tanto aqui que eu nem sei se vocês estão conseguindo entender. Vocês me interrompem se tiver dúvida, viu? Tudo bem. Tá bom? Pode deixar. Ok. Então, quando você tem que analisar o seguinte: quando a colisão é traseira, quando a colisão é frontal, tá? Quando a colisão e o que você tem que analisar? O sentido da velocidade. Então, se a velocidade para a direita é positiva, então todos os carros que estão indo para a direita vão ter velocidade positiva. Os que estão indo contra essa trajetória que eu anotei vai ser negativo. Fim. Pode ocorrer também na colisão que os corpos se unam formando um só corpo. Como exemplo, temos a colisão entre dois vagões de trem, como um engate entre eles. As figuras seguintes ilustram uma colisão desse tipo. Então, quando eles estão indo de um para o mesmo sentidos contrários, mesma direção em sentidos contrários, quando eles estão indo e eles se unem, aí eles ficam juntos. Daí, por exemplo, imagine que tem vindo um vagão aqui em uma velocidade pequena e esse aqui com uma velocidade alta, não vai? Quando eles dão um choque, para onde vai esse sistema? Do lado direito, né? E o carro que estava mais rápido carrega o que estava mais lento. Então, vamos supor, olha que interessante, ó. Esse está devagar e esse está rápido, ó. Quando eles entram em choque, o carro que está rápido leva o carro que está devagar. Só que aí eles se unem. Quando acontece essa união, o que acontece? A quantidade de movimento antes, que é como a quantidade de movimento antes? A massa do 1 vezes a velocidade do 1 menos a massa do 2 vezes a velocidade do 2 é igual. Como que fica depois da colisão? Depois da colisão, as duas massas se unem e eles viram um só corpo. Daí eu somo a massa do 1 mais a massa do 2 vezes a velocidade dos dois juntos. Porque depois da colisão, quando eles se unem, eles se tornam um corpo só. Então eu tenho que somar as massas e multiplicar pela velocidade que os dois vão adquirir juntos, depois dessa união. Entendeu? Então depois, quando eu for montar a minha equação, fica como? Massa do 1 vezes a velocidade do 1, menos a massa do 2 vezes a velocidade do 2. É igual massa do 1 mais massa do 2 vezes a velocidade dos dois juntos. E aí, quando acontece isso, a velocidade final, a velocidade depois da colisão, é uma só. Porque os dois vão estar juntos com essa mesma velocidade. Tá? Quando eles se unem. Nossa Senhora. Vamos lá, continuando.
Então, essa parte de colisões traseiras, frontais. Alguém tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Não? João Pedro? Quando o João Pedro pergunta bastante. Tô aqui. Tem alguma dúvida, João? Não? Então vamos embora. Vocês que mandam. Coeficiente de restituição. Toda vez que eu tenho uma colisão, eu preciso classificar essa colisão. Eu falei que nós temos que analisar antes e depois da colisão. Eu falei para vocês que nas colisões a quantidade de movimento se conserva. Não é? E nós temos as colisões traseiras e as colisões frontais. Só que eu também tenho um outro tipo de classificação. Eu posso classificar essa colisão elástica e colisão inelástica. Tá? Eu vou chegar lá já já. Para que eu consiga classificar se é uma colisão elástica ou uma colisão inelástica, eu tenho que falar sobre o coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? É um número adimensional, ou seja, se ele é adimensional, ele não tem unidade de medida. Eu faço o cálculo, descubro tipo índice, tá? E esse índice, ele vai me falar que tipo de colisão que é. Se é uma colisão elástica ou se é uma colisão inelástica. Então, esse coeficiente ele serve para ajudar a classificar o tipo de colisão que eu tenho, tá? Depois eu já vou explicar o que é colisão elástica e o que é colisão inelástica. A fase da colisão é denominada... A fase antes da colisão é denominado de aproximação. Não é aproximação? Quando, antes deles baterem, eles estão se aproximando. E depois da colisão, nós chamamos de fase de afastamento, porque eles vão se afastar. Então, eles se aproximam, acontece a colisão, e eles se afastam logo depois da colisão. Então, antes da colisão é a aproximação. Depois da colisão é o afastamento. Podemos relacionar a velocidade relativa da aproximação e de afastamento, por meio de uma grandeza adimensional, sem unidades, denominado coeficiente de restituição, definido pela relação. Então, o coeficiente de restituição, ele é o quê? Ele é a velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação, ou seja, o coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão, tá? Então, vocês já estudaram lá no começo do ano, na frente da DEA, velocidade relativa, não estudaram? Sim. Como eles estão para os sentidos contrários, como eles estão indo sentidos para o mesmo sentido. Então, vamos analisar os dois casos. Ó. Quando os dois carros, os dois corpos estão indo no mesmo sentido, uma colisão traseira, tá? Então, antes da colisão, olha que interessante, eles estão indo para o mesmo sentido. Depois da colisão, eles continuam indo para o mesmo sentido, tá? O que vai alterar aí? As velocidades que nós já vimos, né? Então como é que fica? Ó, o coeficiente de restituição é a velocidade do corpo 2 depois menos a velocidade do corpo 1 depois, dividido pela velocidade do 1 antes, menos a velocidade do 2 antes. Agora eu pergunto, por que em cima é V2 menos V1 e embaixo é V1 menos V2? Por quê? Porque altera a velocidade deles depois? Porque depois da colisão, que é essa parte de cima aqui, ó, depois, ó, velocidade relativa depois. Depois da colisão, quem que é maior?
A velocidade do 2, não é que a gente viu lá atrás? Aham. O que estava na frente fica com velocidade maior. Por isso que é V2 depois menos o V1 depois. Porque depois da colisão, a velocidade do carro 2 é maior que a velocidade do carro 1. Não é isso? E antes da colisão, a velocidade do carro 1 é maior que a velocidade do carro depois. Por isso que embaixo aí da minha fração, o V1 menos V2, porque o V1 é maior antes da colisão. Então é sempre o maior menos o menor, tá? E depois da colisão, a velocidade do carro 2 é maior que a velocidade do carro 1. Entendeu? Então a velocidade relativa depois dividido pela velocidade relativa antes. Tá bom? E tem uma outra situação para mim calcular o coeficiente de restrição. É quando eles estão indo para os sentidos contrários, ou seja, tem uma colisão frontal. Como que eu calculo nesse caso a velocidade relativa? Eu tenho que somar, né? Daí tanto faz. A velocidade de um antes ou depois não vai alterar nada, né? Porque é uma soma. Então a velocidade do carro 2 depois mais a velocidade do carro 1 depois é igual à velocidade do carro 1 antes mais a velocidade do carro 2 antes. Porque quando eles estão indo para os sentidos contrários, uma colisão frontal, eu somo as velocidades. Quando eles estão indo para o mesmo sentido, eu pego sempre a velocidade maior menos a velocidade menor. Lembra disso? Lá atrás? Vocês viram isso com a Deia, eu tenho certeza absoluta, que eu vi na apostila. Velocidade relativa. Sim. Nossa, eu lembro dessa É a matéria. velocidade do carro maior menos a velocidade do carro menor. Quando eles estão indo para os sentidos contrários, é a soma das duas velocidades. E aí você descobre a velocidade. Chegar no valor. Esse valor, que é o coeficiente de restrição, ele varia entre 0 e 1. Ou seja, eu não posso ter número negativo. Por isso que quando eu calculei lá o coeficiente de restituição, quando eles estão para o mesmo sentido, eu sempre colocava a velocidade maior primeiro. Era a velocidade maior menos a velocidade menor. Porque senão ia dar um número negativo, não ia? E não existe coeficiente de restrição negativo. Porque o coeficiente de restrição, ele varia de 0 a 1. Entendeu? Ele pode ser menor ou igual, ele pode ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, o coeficiente ele vai dar de 0 a 1. Dependendo do valor que ele der, vai ser o valor do meu coeficiente de restrição. Eu vou classificar se é uma colisão elástica ou se é uma colisão inelástica, tá? Então, o que seria uma colisão elástica? Só para vocês entenderem. Uma colisão elástica é quando acontece a seguinte situação, ó. Vamos supor que eu tenho duas bolas. Deixa eu apagar aqui um pouco da lousa. Quando eu tenho duas bolas e elas vão entrar em colisão. Então, essa situação é antes da colisão. Aí elas pegam, elas vão colidir aqui, não vai, ó. Então, elas estavam separadas, elas colidiram. Quando essas bolas, elas voltam para o mesmo lugar onde elas estavam, eu tenho uma colisão elástica. Tá bom, ó? Porque, ó, elas estavam aqui, elas bateram e voltaram para o mesmo lugar. Então, tudo que foi voltou para o mesmo lugar. Daí eu tenho uma colisão elástica. Uma colisão inelástica é quando essas bolas batem e elas não voltam para o mesmo lugar onde elas estavam. Então, elas não voltam para cá. Elas vão bater e vão ficar junto. Então, por exemplo, se eu pego duas bolas e eu jogo duas bolas de encontro uma outra, elas vão colidir. Vocês acham que nesse exemplo eu tenho uma colisão elástica ou inelástica? Pensando na bola de maneira real. Quando elas voltam ou não voltam? Não, vamos pensar na bola.
tá? Vamos pensar na bola. Você pega uma bola, pega duas bolas aí, você, numa situação real. Aqui eu tô dando exemplo. Pega duas bolas e joga uma contra a outra. É uma colisão elástica ou inelástica? Elástica? Elástica. Por quê? Quando você joga as duas bolas, a tendência delas é voltar para onde elas estavam, não é? E agora Aham. dois carros. Quando eles batem e voltam para o mesmo lugar? É mais Nem difícil, sempre. né? É. Geralmente eles batem e ficam parados onde ele bateu. Então, se o carro bateu e ficou parado onde ele bateu, eu tenho uma colisão inelástica. Por que uma colisão inelástica? Porque esse carro bateu e ele não voltou para onde ele estava. Entenderam? Aham. Dá outro exemplo aí. Breno? Quando a Luiz Antônio? bola choca com o chão e volta. Tipo, quando você solta ela de uma altura, ela choca e volta. Isso, é uma Uma colisão o colisão quê, nesse caso? elástica? Elástica. Porque você vai soltar, a bola ela vai voltar na sua mão, não vai? Então, é Aham. uma colisão entre a bola e o chão. Outro exemplo. Muito bom. Breno, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de uma colisão inelástica. Pensa aí. Letícia, você também. Pensa um exemplo de uma colisão inelástica. Inelástica? Inelástica. Pensa aí. Professor, Ah, quando a gente tá na piscina, aí, tipo assim, coloca o pé e pega impulso na borda da piscina. Teria uma força inelástica? Porque a gente, quando a gente empurra, a gente vai pra frente, mas a parede da piscina, óbvio que vai continuar ali. mas aí você não tá. Quando você dá impulso na piscina, pensa comigo. Você vai estar empurrando a parede para um lado e você está indo para o outro. Então não vai ser uma colisão, tá? Colisão é quando bate. Você bateu. Vamos supor que você está andando, ó. Um exemplo. Você está andando na piscina e você bate na parede. Quando você bate na parede, você vai voltar para onde você está ou você vai ficar parada lá? Parado? Então, é uma colisão inelástica. Então, nesse caso, é um exemplo de uma colisão inelástica. Mesma coisa, você Ok. está andando, você bate na porta de vidro. Quem nunca fez isso? Você está andando, vai e bate na porta de vidro. Bate. O que acontece? Você vai bater e vai ficar lá, não vai? Você não vai voltar para um lugar. Sim. Uma E, colisão elástica. Inelástica, desculpa. Porque eu bati e quando. e eu voltei para trás. Na verdade, o vidro, o caso do vidro que eu dei agora, é uma colisão parcialmente elástica, né? O que você faz? A hora que você bate, você não fica, né? Você volta um pouquinho, não volta? Então, eu ia perguntar isso, porque você Exatamente. falou. Então aí você tem um exemplo de uma colisão parcialmente elástica. Por quê? Quando você bateu, você não ficou no mesmo lugar para ela ser elástica. Você recebe um impulso Você para tava. Você bateu e voltou um pouco. Então, quando você volta um pouco, é uma colisão parcialmente elástica. Ou seja, está ali no meio termo. Então, eu ia perguntar isso, porque quando bate, você dá meio que um impulsinho para trás. Então, ele é meio parcial. Isso, é bem lembrado. Então, esse tipo é uma colisão parcialmente elástica. É porque não traz na apostila, mas existe a colisão parcialmente. O que mais? Mais exemplo. Cadê o Breno? E quando um Eu tô avião aqui. se choca com um prédio? Oi? E quando um avião se choca com um prédio? É uma, por O exemplo, avião entrou Nossa, dentro do Lohane. prédio. é uma Agora inelástica. você Por foi quê? longe, filha. O avião, lembra lá das Torres Gêmeas? Vocês não eram nascidos ainda, mas vocês já viram o vídeo, não viu? Era justo isso que eu Sim. tava lembrando. Então, quando o avião A bateu, ele Lohane voltou pro foi lugar onde longe ele estava. agora. Não voltou, ele ficou no prédio. Então, é uma colisão inelástica. Aham, entendi. O exemplo do carro, tudo depende da situação. Acontece, por exemplo, bicicleta. Tem duas bicicletas. Você vai lá, bate de bicicleta. Ô, Você professor, vai voltar um pouco, não vai? e quando bate um carro, tipo, quando os carros, tipo, colide, tipo, tá, tipo, um acidente. Tipo, os carros, tipo, um bate com o outro. É Aham. tipo dentro da bicicleta.
Só que com carro. Depende, né? Porque se a velocidade for muito alta, depende muito da situação na colisão de carro, né? O carro é uma situação que pode ser uma colisão inelástica, elástica ou, enfim, tem as Só três. pique. Vai depender da velocidade do carro. Se o carro estiver muito rápido, o que acontece? Ele vai voltar um pouco, né? Ele bate da Sim, mas porque tem ele vai ter impulso. Voltar pra trás de novo. um ponto que ele volta para trás, né? Se caso o carro, na verdade, não é impulso, porque colisão é um sistema isolado. E no sistema isolado não tem força externa, então não podemos falar que é impulso, tá? Mas Tá. tem a voltinha dele aqui, quando ele volta, né? Tem que remodelar a minha palavra. Tá? Mas assim, depende muito, né? Depende, tem hora que o carro vai e volta, tem hora que. Mas o exemplo de colisão que vai e volta é a bola, né? É, O exemplo de quando a pessoa bate no vidro e volta um pouquinho, uma colisão parcialmente elástica. E uma colisão elástica é quando o caso do avião o avião prédio, na por torre. exemplo, na torre. Professor, Ele vai bater, vai ficar lá, não vai voltar para o lugar onde ele estava. e quando um carro se choca com um caminhão? Tipo, que é o dobro, triplo dele. Eu ia Eu tava perguntar pensando isso. nisso agora, Aí- Lohana. Legal esse exemplo. Quando o carro bate no caminhão, vai depender de quê? Vamos pensar numa situação levando em consideração a massa, né? A massa do caminhão é muito mais Do carro. do que a massa do carro, vamos dizer assim. Então a tendência dos dois é voltar um pouco. Voltar para onde eles estavam lá atrás, mas eles vão voltar um pouco. Então é uma colisão parcialmente elástica, né? Porque eles vão voltar um pouco. Onde o carro volta um pouco mais que o caminhão, porque o carro tem uma massa mais leve, né? Na hora que ele bate, ele tende a ir mais longe do que o caminhão. Mas é uma colisão parcialmente elástica, vamos dizer assim. Então, assim, Mas tem vezes, por situação é de exemplo, um que jeito o caminhão diferente, né? ele arrasta o carro. ou ele pode passar o carro. É. A questão do carro é complicado dar o exemplo, porque Depende varia mesmo, né? muito. Varia muito, depende do tipo de acidente. Você tem que ver um vídeo. Você já viram aqueles vídeos dos testes do carro? Teste do Não, Já. vídeo aqui. eu não. Vídeo de Viu quê? fazendo o teste do cinto? Do quê? No. O teste do cinto de segurança. Nunca vi isso, não. Vou achar um vídeo aqui pra vocês. Um minutinho. Professor, Ah, não tá achando agora. Eles pegam, tipo, uns carros, colocam uns bonecos dentro dos carros e começam a bater os carros. Ah, já vi. É Para o tipo... estudar a importância do cinto, né? Ah, eu já vi, já. Vamos lá, acho que tem vários exemplos lá nesse caso. Eles fazem isso até para Pegar um mostrar vídeo, aquelas ó. campanhas de Aham. conscientização de utilizar o cinto. Ó, Sim, eu eu já achei vi. um vídeo bem interessante, ó. Vamos analisar caso a caso. Cadê minha reunião? Peraí, gente. Achei um vídeo bem legal para mostrar para vocês, para entender essa parte das colisões. Ô, Kai. Vai. Entra aí. professor, Eu em algum caso pode acontecer, tipo, de ter uma colisão, igual a Lohana falou do caminhão que se choca contra o carro. Pode ser considerada elástica se eles se chocarem e somente o carro voltar um pouco, o caminhão ficar parado? Isso pode acontecer? não, porque aí o carro ela vai ser parcialmente elástica, porque só o carro volta, né? Os dois têm que voltar para ser totalmente elástico, entendeu? Tipo na Entendi. Isso. Mas não estou conseguindo colocar a tela aqui para vocês. Agora apareceu. Vê se aparece o vídeo do YouTube para vocês. Sim. Tá, vou colocar aqui desde o início. Vamos lá. Não precisa ter som, porque a gente vai ver as imagens.
Olha que interessante. Nossa, mas o cara deu um vupt. Ó. Aham. Olha a pessoa. Tá, porra, a pessoa morre sem o cinto. Gente, eu vou começar a usar cinto pra tudo. Olha ele voltando, ó. Não, usa não. Analisando o boneco e o airbag. É uma colisão elástica ou inelástica? Analisando Elástica, porque ele bate no airbag e volta. Eu acho elástica ou que inelástica? Eu acho que é parcialmente, Elástica? porque o boneco volta, mas o airbag não, né? É, porque ele estourou já e ele não Sim. volta. Também acho. Exatamente. Olha lá, ó. Mas, Ele ó, foi presta pra atenção, frente e Dudu. voltou pra trás. Exatamente. Então é elástica, porque o airbag voltou na posição inicial dele. Ah, É, porque entendi. ele amassou o Ele airbag voou, não continuou. aí o boneco bateu nele, quando o boneco bate, o boneco volta pro banco e o airbag Ah, não, tá, ele volta. Eu não tinha visto. entendeu? Então é elástico. Tá Pode continuar. certo. Ó. Por que o airbag ele é bom? Por conta que ele é uma colisão elástica, né? Ele não deixa você ir para frente ou você bater a cabeça e ficar. E você bate nele, ele é fofo e você volta para o lugar onde você estava. Então ele Ele evita alguns um problemas. acidente. É bem isso. Uma Né? conhecida minha Legal. outro dia, ela bateu o carro. Ela falou que o airbag segurou tudinho. Tipo, ela não sentiu sair do lugar. Ah lá, ó, ele O airbag é evita. excelente. O do cara não estourou, ele bateu a cabeça lá no volante. Estourou a Ah lá, estoura a cabeça do doido. Se você não usa assim, você pode até atravessar o vidro da frente, o para-brisa, dependendo da colisão. Aham. Ó. Olha esse caso do motoqueiro, ó. Nossa, mas a moto. Ó. A moto Uai, vira e e vai outra fazer moto o quê? ainda. No carro, na moto não tem Motoqueiro é uma airbag. colisão elástica ou inelástica? Olha aqui, ó. Elástica? Elástica. Não sei. Eu acho que é inelástica, porque ele vai pra lá, ele não volta pro lugar. Eu Ah, também. Eu ia é falar isso aí, ó. isso. Ele Pera, vai- ó, é N, porque ele só foi, ele não voltou pra trás de volta. Exatamente. Muito bom. Ele deu até o mortal. Gente, ó, olha meu. Olha a criança. Por isso tem um jeito certo, tipo, a E o cadeirinha. cinto? Que engraçado. Que foi, Bruna? Esses bonecos aí. Vamos ver aqui do ônibus. Olha só. Essa Ah, aqui, pega. Tá, o pega. boneco e No ônibus o povo voa. Você sai voando. Vocês perceberam? Eu quero que vocês me falem uma coisa. Vamos lá. Uma aula de educação social agora. Professor, eu tenho uma pergunta. Tipo, vamos falar um pouco sobre o cinto de segurança. Por que é importante usar o cinto de segurança? Me fala agora. Pra não acontecer acidente, Pra pra não acontecer acidente igual esse que a gente acabou de ver. Ele transforma a Do força ponto de elástica físico. em elástica. E aí Do você não ponto sai físico. voando. Alguém falou? Pra Teve alguém que manter falou agora? a Ele, colisão elástica, foi o João Pedro. Ele tira a força inelástica Ele e torna tira- ela... Muito bom, Relaxa. muito bom. Tanto o airbag quanto o cinto, vocês perceberam que ele tem a função de manter que a colisão seja elástica para que o nosso corpo não sinta o impacto da colisão. Então, por isso que é importante usar o cinto de frente, de tal forma que a hora que você vai, você volta para o mesmo lugar. Se você não está com o cinto, você vai ficar Aham. onde é mais perigoso. Professor, eu tenho uma Interessante. pergunta. Pergunte. Tipo assim, 2 exemplos. O primeiro, no Crazy Dance, que é um brinquedo da Exposul lá, ele seria uma forma elástica, né? Porque, tipo, a gente tá de cinto. Daí, eu não, você sabe Acho que o seria brinquedo inelástico. Sei. Aquelas cadeiras, né? Então, é isso que eu tô falando. Se você for analisar você e o cinto, é elástico, porque a hora que você vai sair fora da cadeira, ele te puxa e você volta. Sim, Então, você analisando a pessoa e o cinto é elástico, né? Você vai e volta. tá. Volta onde você tava. Tá, e agora no samba.
Porque, ó, no samba não tem o cinto, mas tem aquelas barras que a gente segura e na maioria das vezes a gente vai pra frente e volta pra trás com Geralmente a gente também voa, a gente dá meio que um salto. Mas aí são situações assim, mais. É porque ela tem um espaço a mais. O cinto de segurança Ah. não tem esse vão. No caso do samba, É Bruna, mais frouxo. vou falar, porque, ó, pensa. Mas não entendi. Tem hora que você bate no negócio e volta, tem hora que você bate e fica no assento. Então, Então depende. posso falar, depende da velocidade, da força do seu corpo. Por exemplo, eu no samba, a hora que eu vou pra frente, se eu voltar na barra, eu fico na barra. Se pegar uma pessoa leve, a pessoa volta. Então depende muito, né? Entendi. Enfim, acho que vocês conseguiram entender o conceito do que é uma colisão, né? Sim. Ficou mais claro? Sim. Sim. Beleza, então. Ficou. Agora, pensando para o lado físico, voltando aqui para a física, o coeficiente de restituição, ele é uma forma de você classificar uma colisão, se ela é elástica ou inelástica, através de cálculos, tá? Então, por isso que serve o coeficiente de restituição, para você ver se a colisão é elástica ou inelástica fazendo cálculo, tá? Através das velocidades você fala se é elástica ou inelástica, tá? Então, quando você tem uma colisão elástica, você tem a conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque toda colisão, a quantidade de movimentos vai se conservar. Todas, tá? E a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Ou seja, a hora que você bate, você vai voltar para onde você estava, não vai? Então, a energia cinética também se conserva. Porque antes de você bater, você estava indo com a velocidade para frente. Quando você bate, para você voltar no mesmo lugar, a sua velocidade tem que ser a mesma, não é? Porque se a velocidade depois da colisão for menor, você vai vir, não vai voltar de onde você estava no início. Você vai ficar ali no meio termo. Então, para ser uma colisão elástica, a energia cinética, ela tem que se conservar. A energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois. Ou seja, se a velocidade antes for igual à velocidade depois, você vai bater e voltar onde você estava. Porque se a velocidade depois for menor, você não vai voltar para onde você estava, você vai voltar um pouco antes, né? E aí vai ser uma colisão parcialmente elástica. Então, a colisão elástica, olha as características dela. Ocorre a conservação da quantidade de movimento, ocorre a conservação da energia cinética, e quando o coeficiente de restituição é igual a 1. Ele tem que dar exatamente 1. Se ele deu 1, é uma colisão elástica. Quando é uma colisão inelástica, ocorre também a conservação da quantidade de movimento, e a energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Por quê? Por quê? Porque. Eu não sei. Desculpa, perdi um pouco. E agora, quem vai responder? Luiz Antônio, cadê você, meu filho? Fala comigo. Cadê a Maria? Maria Paula? Oi. O professor falando. Eu também me pergunto, eu fiquei com dúvida. Por que a energia cinética depois vai ser maior se ela não volta? A energia cinética Entendeu? final é Por que a menor energia que a... cinética depois vai ser maior? Não, a energia cinética Mas, depois nossa, é na minha menor. apostila tá com o maior. Ah, não. Ah, A não, energia então daí faz cinética sentido. Por que é menor? antes- Porque diminui o movimento. Exatamente. Ou ela vai ser quase zero, né? Quando a energia cinética depois vai ser zero. Porque se você bateu e ficou parado, então ela é zero. Então a energia cinética antes da colisão vai ser maior que a energia cinética depois da colisão. Não é isso? Não é isso? Cadê a Júlia? Verdade, da Júlia. Jamile, cadê a Jamile? É isso. Agora eu entendi. Tô aqui. Eu. Eu tô aqui. Não sei se dá pra ouvir, porque eu tô no computador e é horrível. Eu tô te ouvindo. Então, Júlia, quem quando que é essa pessoa na sua foto? restrição for entre 0 igual a 0 até menor que 1, é uma colisão inelástica. Tá?
Então, se você calcular o coeficiente, você vai descobrir se é elástico ou inelástico. Beleza? Beleza. Todo mundo entendeu? Agora sim. Só que na minha apostila vem a equação final, a energia cinética final como maior. Aí eu fiquei confusa. Sério? Na minha tá certo. Energia Aham. inicial maior que energia cinética final. Estranho. Muito estranho. Mas enfim, vamos lá. Eu quero que bate sinal mesmo. 10h45, se eu não me engano. Quero que bate sinal é melhor, né? É, daqui 15 minutos. Ó, eu vou deixar vocês tentarem fazer os módulos 28 e 29, para ver se vocês realmente entenderam. Na próxima aula, eu vou fazer a correção deles, pode ser? Pode. Uma Pode pergunta. ser. 28 e 29? Isso. Sim. É pra te mandar no que mágico, no PV ou não precisa mandar? No que mágico? Eu vou até encerrar a gravação aqui, ó. Eu já vou postar no que mágico o vídeo agora. Eu vou abrir lá o item de tarefa.